ela é considerada a maior pintora brasileira. Autora de obras-primas, como essas. Ela nasceu em São Paulo. Seu pai era um engenheiro italiano. Sua mãe, uma americana com grande sensibilidade artística. Gente, ela participou de momentos de grande efervescência cultural na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, durante a Semana de Arte Moderna. Os 120 anos de nascimento de Anita Malfatti é o tema de hoje do programa De Lá para Cá. Tereza Cristina Meirelles de Oliveira é professora de literatura comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo bem, professora? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo. Professora, fale um pouco, vamos dizer, da importância da obra da Anita Malfatti no quadro geral das artes do Brasil. A importância de Anita é fundamental para a arte brasileira. Eu não diria só para as artes plásticas, mas para a arte de uma maneira geral. Porque a Anita é uma revolucionária. Através da pintura de Anita e de vários de seus contemporâneos, nós tivemos toda uma tradição de pintura de artes plásticas no cenário nacional. Nós temos que prestar atenção para o seguinte: quando eclode a chamada Semana de Arte Moderna, a Anita já havia produzido grandes obras, que são as grandes obras através das quais a Anita é reconhecida como grande pintora nacional. Nesse momento, esse grupo de jovens que vai estabelecer novos parâmetros para a arte, esse grupo tem como base indiscutível a brasilidade. Queremos apresentar a face do Brasil, a arte do Brasil, o povo do Brasil. E, segundo, eu acredito também que todo esse movimento modernista de 22, que começa vários anos antes, que é o caso da Anita, represente para todos nós, não apenas brasileiros, mas para todo ser humano, o grito de liberdade de que toda arte precisa. Porque o que foi o modernismo? Foi o grito de explosão da expressão humana. É a tentativa de quebrar cânones acadêmicos, quebrar regras, quebrar imposições e cada artista ser capaz de produzir aquilo que lhe é peculiar. Maria Adelaide Amaral é escritora, dramaturga, escreve há muitos anos, faz teatro, já foi pesquisadora da Abril, e é a dela a minissérie Um Só Coração. Um Só Coração, que conta um pouco os anos São Paulo, né, dos anos 20. Conta. A proposta era exatamente essa, contar a história de São Paulo do ponto de vista da cultura. Entre 1922, desculpa, 1922, entre a Semana e a Segunda Bienal. Você já conhecia a Anita Malfatti ou foi uma descoberta? Não, eu conheci a Anita Malfatti quando eu escrevi a peça Tarsila, que precede a minissérie, e foi aí que eu descobri Tarsila, Anita, Oswaldi e Mário. E me fascinei, fiquei absolutamente fascinada com eles, com o momento, com a história, com o background, com o entorno, com aquelas pessoas. A Anita, porém, tinha ido primeiro para a Alemanha e depois eles eram de uma família protestante de Campinas. E depois ela foi para os Estados Unidos. E ela foi para os Estados Unidos nos anos 10. Ela foi para os Estados Unidos na época que os Estados Unidos fervilhavam, inclusive, daqueles artistas
alemães, franceses, que tinham fugido da Primeira Guerra. O Duchamp, alguns expressionistas alemães. Então, nos Estados Unidos, ela entrou em contato com uma arte de vanguarda, de absoluta vanguarda. E ela era uma inquieta, inteligente, inquieta, isso, e um talento extraordinário. Evidentemente, quando ela voltou, ela não ia fazer uma arte acadêmica. Ela quis colocar em prática tudo aquilo que ela tinha, digamos assim, absorvido e aquilo que estava dentro dela, que brotava dela, que ela tinha necessidade em expressar. Tadeu Chiarelli é professor de comunicação de História da Arte aqui da USP de São Paulo e tem um livro sobre Mário de Andrade, tem um livro sobre Monteiro Lobato, ou seja, todos os homens de Anita Malfatti. Você chegou a Anita Malfatti, suponho, através desses dois. Mas vamos falar direto. O que se fazia no Brasil e o que representou a pintura da Anita de tão escandaloso? Olha, de uma maneira geral, o que se fazia aqui em São Paulo, pelo menos, e também com conexões no Rio de Janeiro, era uma pintura de caráter naturalista, preocupado com a paisagem física do Brasil. Eles acreditavam que só teria uma arte brasileira se fosse registrado a natureza local. Então, sublinhando muito a paisagem física, não a paisagem humana, né? Quando a Anita chega, ela se preocupou com a paisagem humana, certo? Trabalhada de uma maneira não naturalista, de uma maneira mais sintética, com influências de todo esse cabedal que ela tinha conseguido em Nova York, com as vanguardas. Quem é que são os representantes brasileiros desse tipo de arte mais acadêmica e mais... Vamos dizer, são artistas, vou nomear alguns artistas muito importantes, né? Eu acho que o Visconti, que embora ele se aproximasse de certas questões impressionistas, pós-impressionistas, ele tinha uma estrutura acadêmica de altíssima qualidade. Amoedo, Antônio Parreiras, aqui em São Paulo, Benedito Calixto, o próprio Almeida Júnior. Quer dizer, esse era o caldo de cultura visual, vamos dizer, em que ela se insere. E aí essa polêmica que vai surgir em torno do nome dela e tal, na verdade é uma oposição entre dois projetos de arte. Bem, nós temos que situar a Anita, as primeiras grandes obras de Anita estão na década de 10. Que Brasil nós tínhamos aí? É um Brasil pré-guerra, pré-Primeira Guerra Mundial, um Brasil ainda muito rural, um Brasil das grandes oligarquias e um Brasil que, em termos de artes em geral, artes plásticas, música, literatura, teatro, era um Brasil ainda que se pautava pelo academicismo, herança do final do século XIX.